Olá, boa tarde na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Etnos Documentários. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E nesta sexta-feira, 9 de outubro de 2020, o nosso convidado para falar-nos sobre a unidade, sobre a lição, a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano, orientações e princípios bíblicos na busca e preservação da saúde integral, revista Betel Dominical para adultos, é o querido pastor Isaqueu Mendes de Freitas. Ele é pastor, teólogo, conferencista, jornalista, presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Andradas, Minas Gerais, e preside também o Centro de Formação Teológica Vida Abundante, além de ser capelão graduado pela Basileia Apostolic Ministries, Estados Unidos. Querido pastor Isaqueu Mendes de Freitas, seja muito bem-vindo ao Etnos Documentários e, primeiramente, meu muito obrigado por aceitar o nosso singelo convite. A paz de Cristo Jesus, a você, meu amigo pastor Éder, a todos que estão acompanhando esta live, as professoras que aqui estão presentes, que vai caminhar conosco. Eu agradeço pelo convite, é uma alegria imensa, mais uma vez, estar aqui com você para juntos caminharmos aí, trazendo a todos os detalhes abençoadores desta revista da Escola Bíblica Dominical Betel, quarto trimestre, que com certeza já está edificando muitas vidas. Meus queridos internautas, queridos irmãos, queridas irmãs, é uma honra muito grande nós termos hoje aqui a presença dos nossos convidados de honra, e estamos também aqui com a professora Leila Santos, a missionária Maria Antônia, evangelista Rosane Arruda, que são as nossas colaboradoras que estarão trazendo aqui as reações, as participações ao longo desta live com o nosso querido comentarista, pastor Isaqueu, que é um instrumento de Deus para nos abençoar na escola bíblica dominical. Então, minha gratidão a Deus. Primeiramente, eu peço a gentileza que as irmãs cumprimentem os internautas, começando pela professora Leila, em seguida a missionária Maria Antônia e depois a evangelista Rosane Arruda. Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao nosso pastor Éder, que tem feito esse lindo trabalho pelo Instituto Etnos Documentário, e tem nos dado a oportunidade para trazer hoje um pensamento reflexivo sobre a nossa lição da Escola Dominical, e também agradecer ao nosso pastor Isaqueu Mendes, que tão gentilmente aceitou o convite de participar conosco dessa roda de conversa e estar aí atendendo e respondendo às nossas perguntas. Deus abençoe, e também aos nossos irmãos que sempre têm nos acompanhado. Deus continue abençoando a vida de vocês e que possa essa live trazer um crescimento espiritual e ajudá-los na lição desse trimestre. E assim eu encerro a minha apresentação aqui no momento. Paz do Senhor Jesus a todos. Louvamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos compartilhando a sua palavra, junto com o pastor Éder. Muito prazer, pastor Isaqueu, missionária Leila e evangelista Rosana. Que todos possamos, nesta tarde, ter uma tarde diferente. Você pode fazer a sua pergunta, que todos estão à disposição para as respostas, e muito obrigada. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero dizer que é uma satisfação muito grande para mim, uma honra, na verdade, né? Eu louvo a Deus pela oportunidade e quero agradecer ao pastor Éder, né, pela oportunidade, a missionária Leila, que estão nos pastoreando. Quero louvar pela vida da missionária Antônia, que é uma bênção, uma professora abençoada também. E o pastor Isaqueu, né? Quero dizer que é uma satisfação conhecê-lo e que o Senhor possa, né, usar cada um
né, conforme a vontade dele, e que essa live possa realmente servir para cada internauta se conscientizar da importância realmente que tem da gente entender o que se passa, né, na nossa vida, tanto na vida física, quanto na espiritual, quanto na sentimental, emocional, que a gente vive num mundo em que as emoções, né, estão a todo vapor, e ninguém sabe como lidar com isso. Então, que nós possamos aprender hoje o quanto é importante que nós possamos se interessar por esse cuidado pessoal e que, à medida do possível, o Senhor possa estar alcançando o coração e a vida de cada um. Amém? Amém. Queridos irmãos, eu não posso aqui continuar a live sem fazer um agradecimento à Nação Madureira, à nossa Convenção Nacional, CONAMAD, representado pelo nosso Bispo Primaz, Dr. Manuel Ferreira, e pelo nosso presidente executivo, Bispo Samuel Cássio Ferreira, e pelo nosso muito digno Bispo Abner Ferreira, que tem, juntamente com a editora Betel, feito um trabalho extremamente relevante na educação cristã, sobretudo na Escola Bíblica Dominical, que é a maior agência de ensino do Reino de Deus, e pela visão de nossa liderança maior em ter escolhido o pastor Isaqueu para ser o instrumento de Deus para nos abençoar com as lições comentadas no presente trimestre. Então, fica aqui o nosso registro de agradecimento à nossa liderança maior. Pastor Isaqueu, todas as igrejas das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, durante outubro, novembro e dezembro, em suas respectivas escolas bíblicas dominicais, serão instrumentos de Deus, abençoados por Deus, pelos comentários que Deus tem dado ao Senhor. Antes que eu passe a pergunta para as nossas professoras, eu queria perguntar ao Senhor como que surgiu esse tema no seu coração, como é que foi a conversa com a nossa liderança maior. Eu não tenho dúvidas que o Senhor já tinha uma promessa de Deus há muitos anos, e o Senhor estaria sendo instrumento de Deus para abençoar o Brasil e outras nações através deste material que vai ficar um legado para a história. Deus tem lhe dado não apenas um ministério pastoral, mas o Senhor também é um mestre na palavra. Então, nós queríamos entender como é que nasceu esse tema do trimestre e como é que foi esse processo dentro do Senhor para que isso se tornasse aqui um documento da nossa querida EBD, Revista para Adultos, editora Betel. Muito bem, pastor Éder. De fato, foi cumprimento de promessa. Deus é extremamente fiel para cumprir as suas promessas. E é evidente que tudo é no tempo dele, no momento dele, é o kairós dele que é manifesto a nós. Nós, na verdade, a condução de todo esse processo foi a mão de Deus. No ano do centenário das Assembleias de Deus, eu já tinha publicado a primeira edição deste livro aqui, Antídoto, Alcançando a Cura e a Restauração da Alma. E a primeira tiragem foi 1.000 exemplares. Mas ele Eu acredito que a conexão... Pastor Isaqueu? Caiu a live. O pastor Isaqueu está com um pouquinho de problema na conexão. Enquanto ele vai acertando a conexão, acabou de chegar a professora Ivani Sena. Professora Ivani Sena, para nossa alegria, a senhora conseguiu aparecer, Jesus deu vitória. Eu peço que a senhora, por gentileza, cumprimente os nossos internautas, enquanto o nosso comentarista, ele retorna, que ele deve estar com um probleminha de conexão. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, é um prazer rever a Leila, minha querida amiga missionária Leila.
A evangelista Rosane, Deus te abençoe. É um prazer te conhecer, querida. Toninha, Amém, nem missionária. se fala, né, Toninha? É do nosso coração desde 1979. Mas hoje estamos aqui. Muito obrigada por nos presentear com este convite. Obrigada, pastor William. Pastor Isaqueu, por gentileza, volte à sua exposição. Acabou de chegar a professora Ivani Sena, agora o time está completo. Maravilha, muito prazer, irmã Ivani, Deus te abençoe. Alegria Prazer, conhecer pastor Isaqueu. você também. Bom, voltando aí ao início, né? Eu, na verdade, iniciei os escritos deste livro, o Antídoto, Alcançando a Cura e Restauração da Alma, já praticamente em torno de uns 8 anos atrás, e aprove Deus por publicá-lo no ano do centenário das Assembleias de Deus. Fiz o lançamento aqui na igreja, que por misericórdia e graça presidimos, e a princípio tiramos uma tiragem de 1.000 exemplares, e glória a Deus que esgotou, e então caminhei para uma outra tiragem, já aí com uma capa com uma qualidade melhor, e então publicamos a segunda edição com 2.000 exemplares. Isso há 2 anos atrás, em 2018. E eu conversei com o meu presidente aqui da Convenção do Estado, que é o pastor Walter Rezende Carvalho, pedi a ele a oportunidade de estar fazendo o lançamento deste livro em nossa convenção. E ele prontamente nos abriu as portas, e então estivemos na nossa convenção. No primeiro dia que eu fui falar sobre o livro, eu separei alguns exemplares para presentear os nossos pares, nossos pastores, companheiros, e o bispo Abner estava na ocasião participando e para dar acompanhamento aos trabalhos convencionais. Presenteei ele também com um livro, e no dia seguinte, para minha surpresa, quando ele chegou, que ele foi dar abertura aos trabalhos convencionais, ele estava com esse livro aqui na mão. E, após as formalidades, ele então inicia falando sobre o meu livro. Ele pediu para mim colocar-se em pé e começou a ler o índice do livro, começou a falar que achou o livro de extrema importância, incentivou cada pessoa ali do plenário ter um exemplar dele. E aí ele disse em seguida: pastor Isaqueu, posso te confiar uma missão? Evidentemente, eu disse que sim, né? E ele disse: olha, a missão que eu vou te entregar é você transformar esse livro em um comentário de um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Para mim, aquilo foi, assim, algo extraordinário, uma alegria enorme, porque não foi uma iniciativa minha, eu não procurei em nenhum momento a nossa liderança para poder se tornar um comentarista da Escola Bíblica Dominical, da nossa revista Betel. Não foi uma iniciativa minha, foi uma iniciativa de Deus, posso assim dizer, porque através da publicação desse livro, evidentemente foi o Espírito Santo que trabalhou no coração do nosso bispo Abner Ferreira, para que então ele fosse o instrumento de Deus para trazer o cumprimento de uma promessa que ele me fez, e eu sempre tive isso no meu coração, aguardando essa promessa, e sem uma iniciativa de procurar a minha liderança aqui do Estado, ou a nossa liderança maior para isso. Foi Deus que trouxe a existência. Assim, surgiu, então, a nossa revista do 4º trimestre de 2020. Amém. Queridos internautas, estamos recebendo com muita honra o muito digno pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Andradas, em Minas, o nosso companheiro, amigo, mestre, teólogo,
pastor Isaqueu Mendes de Freitas, que neste atual trimestre é o comentarista das revistas para adultos Betel Dominical. E hoje nós temos um time de professoras aqui capacitadas, pedagogas, professores de escola dominical, superintendentes da IBD, são todos servos e servas de Deus envolvidos na educação cristã. Então, já passo para a missionária Leila fazer a primeira pergunta ao nosso comentarista. Bom, antes de fazer a minha pergunta, eu também quero cumprimentar as nossas queridas professoras que estão conosco. É um prazer estar com vocês, missionária Ivani de São Paulo, missionária Toninha aqui de Curitiba, e também a evangelista Rosane aqui da cidade de Colombo. Deus abençoe a vida de vocês. Eu tenho certeza que essa revista será de grande valia, que Deus usou poderosamente o nosso pastor para escrevê-la, principalmente no momento que nós estamos vivendo. E a minha primeira pergunta, pastor, é o seguinte: qual deve ser o papel que o professor deve assumir em sala de aula diante dessa lição? Supondo que o professor não seja médico e que o mesmo não é o pastor da igreja e que não tenha formação na área que eu digo é na área da medicina. Porque muitas vezes o professor quer aconselhar ou, entre aspas, medicar sem a base para o mesmo. E porque muitas vezes o professor quer ocupar um papel que não é o dele e que ele entende que ele precisa ser somente professor. Então, qual deve ser o posicionamento dele diante dessa lição, das perguntas e das reações dos alunos, caso eles tragam na aula alguma situação que eles estão passando em questão de crise emocional, crise de ansiedade, depressão? Qual deve ser o papel e o posicionamento do professor? Olha, missionária Leila, o papel do professor foi confiado, em primeiro lugar, essa posição de estar instruindo vidas por Deus, que, evidentemente, falou ao pastor responsável por ele. Esse é o primeiro ponto. Então, o segundo ponto é que, na qualidade de professor, ele sabe que o tempo para a ministração da aula não é o tempo que todos gostariam de ter. Todo professor tem essa dificuldade com relação ao tempo, e até porque, às vezes, surgem perguntas que os alunos formulam, e aí acaba tendo que respondê-la, e o tempo sempre vai sendo suprimido. Então, no máximo, aí 40 minutos, aliás, 1h, 40 minutos de aula, fica tudo muito sintetizado. Então, no momento que surgem essas situações, o professor tem que ter em mente que, diante de um assunto como esse, saúde integral, que envolve emoções, que envolve alma, que envolve o corpo físico, diante de lições que estão aí inseridas, que envolve aí também a ciência da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, e entre outras que está aí inserido, o que ele deve fazer? Surgiu na classe alguma pergunta, é evidente que ele tem que encaminhar ao pastor, e o pastor, então, vai direcionar aquela pessoa para que ele, então, o aconselhe, oriente, se precisa de uma ajuda profissional, de um profissional da área, para poder, então, acompanhar, receber um tratamento adequado, o próprio pastor vai fazer, né? Na verdade, eu comparo o professor da Escola Bíblica Dominical com aqueles profissionais da área da saúde. Quando você chega aí num posto de saúde, né, que você vai ali naquele primeiro contato, fazendo a ficha, preenchendo seus dados, imediatamente tem a triagem, né? Você vai lá ser chamado para medir a pressão, ver seu diabetes, e aí nesta triagem, dependendo do quadro, vai ser então detectado se é um caso de extrema urgência, se dá para esperar um pouco mais. Então, o professor, no momento que ele está ali com a classe, com os alunos,
à medida que surge, não adianta ele querer, naquele momento, dar um conselho que não vai caber a ele, entrar num assunto que ele não tem muito conhecimento, muita profundidade. Então, o ideal é ele sempre remeter ao superintendente da Escola Bíblica Dominical e, consequentemente, ao pastor responsável. Queridos internautas, estamos recebendo o nosso convidado de honra, pastor Isaqueu Mendes de Freitas. Estamos trabalhando hoje com a revista Betel Dominical do 4º trimestre para a classe de adultos. Temos as convidadas professoras, missionária Leila, evangelista Rosane Arruda, missionária Ivanicena, missionária Maria Antônia, todas comprometidas com o Ministério da Educação Cristã, Escola Bíblica Dominical, e vamos, nesse momento, ouvir a evangelista Rosane Arruda, formulando também uma pergunta referente ao trimestre ao nosso querido pastor Isaqueu. Paz do Senhor mais uma vez a todas as irmãs missionárias, a missionária Leila, a missionária Ivani, a missionária Antônia. Pastor Isaqueu, com base no desabafo de Elias, quando ele diz assim, eu não sou melhor que meus pais, pode-se dizer que uma das principais causas da alma estar adoecendo são as expectativas erradas e equivocadas, achando que somos super-heróis e que nunca vamos falhar e que tudo quanto nós formos fazer deverá dar 100% de resultado? Porque Elias profetizou que não choveria por 3 anos e meio e não choveu. Ele colocou o dedo no nariz do rei Acabe, mas não conseguiu o resultado que ele esperava. Então, diante do povo de Israel, achando que diante dos milagres que Deus tinha feito através da vida dele, todo o povo se arrependeria. E não foi o que aconteceu, na verdade. O povo não se arrependeu, não foi todo o povo que se arrependeu dos seus pecados de idolatria. Então, a gente vê ele, querendo até morrer, dizendo, eu não sou melhor que os meus pais. Pode-se dizer, então, que uma das principais causas da alma estar adoecendo é essa expectativa errada das coisas, equivocada das coisas, essa falta de equilíbrio, de achar que tudo tem que acontecer 100% conforme a gente pensa ou acha que deve ser. Sim, evangelista Rosane, de fato, aquilo que ocorreu com o profeta Elias é um retrato bem parecido com os dias atuais. Elias, não podemos ter nenhuma sombra de dúvida com relação a isso, um grande profeta, uma das principais figuras do Antigo Testamento, é um homem que caminhou com Deus de uma maneira excepcional. No entanto, a gente observa que ele estava comprometido com sua missão e se movendo em Deus em desafios enormes, desafios assim que a ousadia dele era demonstrada em todos os desafios que ele propunha, até o ponto de dizer, segundo a minha palavra, não vai chover. Então, quando ele diz segundo a minha palavra, de fato, ele nem consultou Deus. Era como se estivesse dizendo, não, eu sou um profeta, eu estou aqui na qualidade de profeta, estou fazendo tudo certo, Deus tem que me dar o resbaldo e não vai chover. E Deus honrou a sua palavra, evidentemente que sim. Mas as suas expectativas que estavam no coração de Elias, Deus não honrou. Deus não honrou. Deus permitiu que ele fosse confrontado com a decepção, que ele fosse confrontado com uma reação negativa por parte do povo de Israel. É um pouco semelhante a Jonas também, E Jonas pregou uma mensagem aos ninivitas muito dura, e o desejo de Jonas era que, de fato, Deus aplicasse o juízo em Nínive, o que não aconteceu, E levou o profeta também a uma crise, emocional
onde ele fica frustrado com Deus. No caso de Elias, isso foi tão evidente que a frustração levou ele a ver a sua fragilidade a tal ponto de receber uma ameaça de morte e ele fugir, ele se esconder, ele achar que ficou só. Ou seja, de fato, esse cenário leva, né, muitos hoje a viver isso, não entendendo, como você bem colocou, a questão do tempo, né? De querer resultados na hora, de querer o resultado que no seu pensamento está estabelecido e pensa que tem que ser daquela forma, quando Deus não age do jeito que nós queremos, da forma que nós queremos. É do jeito de Deus, é sempre a vontade de Deus que prevalece. Então, ao mesmo tempo, quando ele é dominado por esse sentimento de decepção, em que ele sofre aquela crise emocional, ele então foge, se esconde, Deus vai atrás dele. Deus vai à procura dele. Deus entra naquela caverna, conversa com ele e mostra para ele, né? Por que você está aqui, escondido? Qual a razão? E ele então diz, olha, só eu fiquei. Ou seja, tudo que eu fiz não deu em nada. Tudo que eu fiz foi trabalhar em vão. Eu desafiei os 450 profetas de Baal, de Azera. Eu fiz fogo do céu descer naquele momento. Eu desafiei Acabe. Eu pedi para que o céu se tornasse de bronze e não chovesse, não choveu. Um capitão com seus 50 e outro com mais seus 50 foram consumidos também com fogo, porque eu disse aquelas palavras, se eu sou homem de Deus, que caia fogo. Tudo isso aconteceu, mas parece que foi em vão. Agora estou aqui, querem tirar a minha vida. Aí Deus vem com uma notícia surpreendente para Elias. Qual é a notícia de Deus? Elias, não, você não está só. Elias, o seu trabalho não foi em vão. 7.000 não se prostraram. 7.000 não se entregaram a esse sistema corrupto de estar caminhando em idolatria, em paganismo, distante de mim. Olha, 7.000 ouviram a sua mensagem. 7.000 foram tocados através da sua vida. Que coisa extraordinária, maravilhosa é isso. E consequentemente, levou Elias a se levantar, a caminhar novamente. O que precisamos ter em mente, ainda mais lidando com pessoas, a questão das lideranças, seja um pastor, seja um líder que recebe a responsabilidade, recebe através do seu pastor, né? O pastor delega a ele a autoridade para poder fazer a obra de Deus, tem que compreender que os resultados virão do jeito de Deus. Então, está sujeito a sofrer aí, como Elias sofreu, né? Essas crises emocionais que se manifestam, né? E hoje se tornaram, evidentemente, doenças que foram aí, ao longo dos anos, sendo acompanhado e percebendo, então, a própria ciência percebendo que isso evoluiu para um quadro de doença. Amém, pastor. Queridos irmãos, estamos então recebendo o pastor Isaqueu Mendes de Freitas, que é o nosso comentarista do trimestre da IBD, da revista Betel Dominical, Ministério de Madureira. E hoje é uma honra tê-lo aqui para nós podermos dialogar sobre a proposta do tema geral do trimestre. As professoras estão todas aí participando com as reações. Evangelista Rosane Arruda, que acabou de falar, é a superintendente da Escola Dominical no Jardim Planalto. Estamos trabalhando juntos aqui no campo do Cajuru. O nosso presidente é o pastor Davi Secundo de Souza, que pediu para transmitir um abraço fraterno ao querido pastor Isaqueu, bem como a todas as professoras. Professora Leila Santos é a coordenadora pedagógica da Escola Dominical aqui do Jardim Planalto, onde pastoreamos. E agora peço a gentileza que a professora Maria Antônia
coloque o seu fone, o seu microfone para fazer a sua pergunta. Ela também trabalha conosco na Escola Teológica do Instituto Etnos e é professora da EBD em nossa igreja sede do Cajuru. Professora Maria Antônia, por gentileza, faça uso da palavra. Bem, pegando um gancho da explanação já do pastor Isaqueu, né, as doenças da alma, pastor Isaqueu, já têm atormentado o ser humano desde a antiguidade. Isso está muito claro nas páginas da Bíblia. Sendo assim, por que só agora essas crises emocionais têm sido vistas como doença? O que desencadeou um número tão alto de pessoas diagnosticadas com essas doenças da alma? Seria o momento hoje que nós vivemos ou está sendo mais patente hoje? Missionária Antônia, na verdade, as doenças relacionadas às emoções, como nós já citamos aqui, o profeta Elias, também citamos o profeta Jonas, podemos citar até o próprio Davi. O que ocorre? Elas sempre existiram. Só que as últimas gerações que desapontaram aí nos séculos, que principalmente, né, o final do século XX para o início do século XXI, houve aí essa erupção de doenças relacionadas à alma, ao sentimento. Por que elas hoje, inclusive hoje, configuram, né, uma das doenças que são mais tratadas no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. O que ocorre? Nós que somos conhecedores da verdade libertadora, transformadora, sabemos que o médico da alma em excelência é Jesus Cristo, nosso Salvador. As pessoas, na maior parte delas, que não têm o conhecimento da verdade, têm ali um vazio existencial. Tem dentro delas uma busca pela paz, pela alegria, para preencher este vazio. E nós sabemos que o resultado tem surgido ao longo desses últimos anos, desde o fim do século XX para o início desse século XXI, onde a indústria do entretenimento cresceu em grande escala, onde as pessoas buscam no entretenimento alegria passageira, paz passageira, preencher aquele vazio que só o Senhor pode preencher e tornar tudo perfeito. Elas vivem nesta busca, né? Podemos perceber que essa indústria de entretenimento, ela cresceu assustadoramente. E aí surge a pandemia. E qual é a situação hoje? Elas não podem mais usufruir da indústria do entretenimento. Isso se tornou uma bomba, porque os consultórios dos psicólogos, psiquiatras estão lotados. As pessoas não conseguem uma consulta sequer mais de uma semana para outra. Então, todo esse cenário levou aí a, hoje, ser uma das doenças que mais causam preocupação, a instabilidade, a emoção que está aí totalmente vulnerável. São vários os fatores, são inúmeros os fatores, mas a causa principal é o vazio de Deus. Amém, pastor. Amém? Amém. Também nós temos hoje mais uma mestra da palavra, missionária Ivanicena, que juntamente com seu querido esposo, o pastor Júlio Sena,
tem feito um significativo trabalho de educação cristã em nosso contexto evangélico, sobretudo assembleiano, é ibadiana, tem a sua instituição teológica, trabalha também ali junto com o nosso querido amigo, o pastor Silvano Doblinski, que é o presidente do campo de Jabaquara. Missionária Ivanicena, é um prazer tê-la aqui. A senhora chegou depois, mas estávamos na torcida para dar certo, deu certo, a senhora está aqui. Esse é o momento para a senhora também fazer a sua pergunta e as suas considerações iniciais também, porque antes da senhora entrar aqui em cena, cada professora já fez a sua consideração inicial. É um prazer, mais uma vez, dizer que estou aqui ao convite do pastor Éder para esta significativa live. E conhecer o pastor Isaqueu, né? Ele é de Andradas, ele está pastoreando em Andradas, mas o senhor não é mineiro, né, pastor? Não, sou paulista, Ele acho que sou não aí de Santo entendeu. André, inclusive sou contemporâneo aí, meu amigo, pastor Silvano Doblinski, já tive a alegria de ministrar aí na Assembleia de Deus de Jabaquara, e somos muito amigos, transmita a ele um forte abraço aí, viu? Eu vou dizer a ele disse para mim que você era um grande amigo de verdade. Sim, somos amigão mesmo. E é uma honra conhecê-lo. A honra é minha. Ouvindo as considerações da missionária Toninha, Leila e Rosane, eu percebi assim que o que eu vou perguntar já está um pouco até respondido, porque eu considerei minhas perguntas baseando nos textos da própria revista da Escola Dominical e na minha função de terapeuta familiar, com o seguinte propósito. Eu perguntei que nós sabemos, de fato, que o século XXI é um século assim que está repleto de famílias desestruturadas, e o número de famílias desestruturadas na igreja tem, infelizmente, acompanhado o número de famílias desestruturadas fora da igreja. Nós estamos vivendo assim uma época de uma geração muito descompromissada com os entendimentos bíblicos, com as verdades bíblicas. Está este século XXI, que o senhor citou aí, o senhor usou muito bem o século XX, século XXI, para responder à missionária Toninha. Este século está repleto de enfermidades que nós chamamos de enfermidades da alma, ou enfermidades que atingem a alma, ou enfermidades que atingem as nossas emoções. Diante dessas considerações, eu pergunto, a escola, ela tem cumprido seu papel quanto aos objetivos para a qual foi criada? Eu acredito que o pastor Isaqueu teve um probleminha de conexão, porque ele não está aqui. Mas a gente vai aguardar ele voltar. Enquanto ele não volta, a gente vai tocando aqui o barco, ok, queridas professoras? Mas veja bem, enquanto ele não aparece, ele deve estar reconectando. Internet e tecnologia é muito bom, mas esses problemas pontuais acontecem. Irmãs, olha só, as palavras-chave de cada lição do trimestre. O pastor Isaqueu, ele já voltou, ô Glória. Vamos botar ele de volta aqui. Pronto, não preciso mais falar. Pastor Isaqueu, o senhor está me ouvindo? Agora sim, caiu aqui a minha conexão. Sem problemas, eu vou pedir para a missionária Ivanicena repetir a pergunta. Tá ok. Ok. O senhor já falou, eu disse aqui que o século XXI está marcado por essas situações de famílias desestruturadas. Existe hoje uma geração descompromissada com conhecimento acerca das verdades bíblicas.
e está sendo conhecido como o século das doenças da alma, enfermidades da alma, ou as doenças que envolvem as emoções. A minha pergunta foi: a escola dominical, ela foi criada com um propósito. Quando foi criada lá na Inglaterra, ela está cumprindo com o seu papel, correndo atrás dos objetivos pela qual ela foi formada, ela foi criada? Querida irmã Ivani, eu quero fazer até aqui um comentário. A escola bíblica dominical, ela, para nós assembleianos e outras igrejas que primam por essa agência preciosa de ensino, que envolve Acredito que as irmãs não estão ouvindo o pastor Isaqueu, não estão ouvindo, ou também não estou ouvindo, está travando, ele deve estar com problema de conexão. Vamos ver se ele consegue realimentar aí a conexão dele. Pastor Isaqueu? A sua voz ela não chega para nós de forma inteligível, ela vem picotada. Acredito que seja conexão. Se o senhor quiser sair da conexão e reiniciar, acredito que seja interessante. O que o senhor acha? Seria possível o senhor fazer isso? As irmãs evangelista Rosane, missionária Leila, professoras Maria Antônia e Vanicena, as senhoras não ouvem ele, né? Não. Não, também não estou ouvindo, não. Travou. E a imagem dele está congelada. Então. Está congelada. Está congelada. Então, enquanto ele está tentando reorganizar a conexão dele, como eu havia dito. Vamos ver aqui. Ele está saindo, ele vai entrar novamente. Vamos ver agora. Aí, pastor Isaqueu, estamos de volta. Estamos de volta. Vamos lá, pode tocar o barco. Estão me ouvindo? Sim, agora ouvimos. Então, voltando aqui à irmã Ivani e dando a resposta, sem sombra de dúvida, a escola bíblica dominical, ao longo desses séculos que já, desde o seu início, ela tem sido uma agência de Deus para levar conhecimento bíblico, para levar graça, para levar a uma unidade de pensamento doutrinário, do qual nós, assembleianos, temos desfrutado em mais de 100 anos, como outras denominações que primam também em valorizar a escola bíblica dominical, têm colhido seus frutos abençoadores nesse sentido. Me causa muita preocupação a abordagem que a irmã fez aí com relação à família, com relação a esta geração que tem sido uma geração que a gente percebe que corre-se o risco de ser aquela geração do livro de Juízes, uma geração que se levanta, que não conhecia ao Senhor. E a Escola Bíblica Dominical tem trabalhado para que isso não ocorra no nosso segmento. Vejo com muita preocupação o surgimento de inúmeras igrejas cujos líderes não têm nenhuma estrutura teológica, não têm nenhum conhecimento aprofundado das Escrituras e, o pior, não tem chamada de Deus, né? É um evangelho que querem dar um cunho empresarial,
igrejas que surgem e que não têm nenhuma preocupação com relação ao cuidado de levar toda a sua membresia em todas as para conhecer a Deus, não sabe nem o que é a escola bíblica dominical. Há algum tempo atrás eu estava viajando, encontrei algumas pessoas que se identificaram também como cristão, ao me ver lendo um livro, e eu falei sobre a escola bíblica dominical, e eles disseram, na nossa igreja não existe escola bíblica dominical. Olha que coisa terrível, isso é terrível, porque, lamentavelmente, está gerando aí crentes sem raízes, crentes que não bíblico aprofundado e que, infelizmente, né, vão colher as consequências desta desvalorização da escola bíblica dominical. Então, a escola bíblica dominical tem cumprido o seu papel, podemos até falar pela dedicação, pelo aprimoramento, né? A nossa editora Betel mesmo, ela lançou, há algum tempo atrás, a revista Doenças da Alma 1, depois as Doenças da Alma 2, e agora com o nosso comentário Saúde Integral. Então, veja o cuidado, a preocupação que está tendo com relação a todos nós que estamos emanados nesse redil, para que tenhamos a oportunidade, todos os domingos pela manhã, sermos tratados pelo Espírito Santo na abençoada agência da Escola Bíblica Dominical. Eu quero aqui, Amém. pastor Isaqueu, eu quero, antes de passar a bola para a professora Leila, agradecer a Deus a sensibilidade que o senhor teve com o Espírito Santo de colocar algumas palavras-chave no título de cada lição, porque, olha, quem está assistindo essa live ao vivo, e eu vou deixar a mesma gravada no YouTube, não pode faltar nesse trimestre, porque os temas de cada domingo da EBD são temas atuais, temas relevantes, e eu vou destacar aqui umas palavrinhas-chave, que são palavras que nos fazem, professores e professoras, refletir sobre os problemas que estamos vivenciando no nosso contexto evangélico. Olha só, palavrinha-chave da lição 1, na minha ótica, tá? Talvez cada um aí tenha uma ótica diferenciada. Restauração da alma. Palavrinha-chave aqui da lição 2, plenitude, salvação e plenitude. Palavrinha-chave da lição 3, velha natureza. Depois, na lição 4, restaurar a totalidade do ser humano. Na lição 5, mente, vontade, emoções. Na lição 6, espiritualidade e emoções. Na lição 7, depressão. Na lição 8, suicídio. O número de crentes e de pastores que estão cometendo suicídio. Olha aí a lição 8, que lição extremamente relevante. 9, enfermidades psicossomáticas. Lição 10, crise emocional. Lição 11, ressentimentos. Minhas queridas professoras, será que no nosso meio evangélico existem crentes com ressentimento? Lição 12, solidão. Lição 13, propósito. Pastor Isaqueu, as palavras foram pinçadas e o senhor foi ali muito cirúrgico na escolha das palavras do tema. Louvado seja Deus pela sua vida. Professora Leila, a sua próxima pergunta. Bom, quero aproveitar o gancho da professora Ivani e ampliar um pouco mais a minha pergunta. Ela falou sobre o papel da escola dominical e eu quero falar sobre o papel da igreja. Então, qual seria a responsabilidade da igreja na prevenção das doenças da alma e como a igreja tem falhado ou como ela pode melhorar o seu papel nessa questão das doenças da alma na visão como prevenção, porque muitas vezes nós deixamos a coisa acontecer, complicar e depois tratar algo que já aconteceu. Mas eu queria saber na questão da prevenção, pastor Isaqueu. Missionária Leila, a igreja, nós temos que ter a visão de que ela é um pronto-socorro espiritual.
A igreja, ela foi constituída pelo Senhor desde o momento em que Jesus inicia seu ministério, mostrando que ele veio para aqueles que estavam excluídos da sociedade. Ele veio nas suas palavras, quando questionaram o fato dele estar no meio das pessoas que eram excluídas da sociedade, no meio das pessoas que sofriam o preconceito da sociedade. E Jesus colocou as seguintes palavras: o médico não vem para aqueles que estão saudáveis, aqueles que estão bons. O médico veio para os doentes. Então, só nestas palavras que Jesus coloca qual é a sua missão, nós percebemos, então, que a igreja é um lugar de pessoas doentes, pessoas que estão enfermas no seu espírito, na sua alma e, consequentemente, também no físico. Todas essas doenças emocionais, espirituais, físicas, na igreja. Nos últimos anos, a igreja, ela pôde perceber que tinha que mudar sua postura, porque muitas das vezes, até eu lembro no período da minha infância, da minha adolescência, algumas doenças, principalmente as que são relacionadas às emoções, à mente, né? Demonizava-se tudo. Então, isso, graças a Deus, verdade. hoje, estamos sabendo separar o alho do bugalho. As nossas igrejas têm profissionais da área da saúde, médicos, inúmeras especialidades, né? Temos aí terapeutas, psicólogos, psiquiatras, temos aí inseridos na igreja pessoas comprometidas com Deus e qualificadas por Ele e também qualificadas na sua profissão para poder dar o suporte adequado. A igreja, hoje, ela tem o preparo para isso. A igreja, hoje, nós observamos diversas igrejas que têm lá oferecendo aos seus membros os profissionais da área da saúde que estão ali para dar atendimento, né, na própria igreja, um dia por semana, ou em um lugar à parte, onde encaminha todas para poder receber aí as orientações e receber o suporte por esses abençoados profissionais. A gente observa que a característica da igreja primitiva era cuidado integral. Tudo era de todos. Tinham tudo em comum. E isso era maravilhoso. Sabemos o resultado que teve com relação a isso. A igreja, ela precisa se voltar mais para isso hoje. Entender que não pode haver individualismo, mas sim a demonstração do amor cristão, porque ela é a agência de Deus na terra para poder tirar todos aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão acorrentados pelo maligno e debaixo dessa influência terrível, sofrendo crises existenciais, emocionais, crises de pânico e, consequentemente, depressão, né? E até, lamentavelmente, o suicídio. Amém. 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 Glória a Deus. Meus amados irmãos, amadas irmãs, estamos aí com o pastor Isaqueu, comentarista da nossa revista. Temos recebido vários comentários aqui no nosso Facebook, vários compartilhamentos, pessoal participando. Agora eu quero pedir a gentileza que a evangelista Rosane abra o seu microfone para fazer a pergunta e os demais que não estiverem falando, se puderem, por gentileza, mutar o seu microfone
a gente tentar melhorar um pouquinho a questão do áudio aqui, para ficar com mais qualidade. Nós agradecemos. Por gentileza, evangelista Rosane, a nossa superintendente da IBD aqui na Assembleia de Deus de Madureira, Campo do Cajuru, coligação do Jardim Planalto, em Colombo. Amém. Pastor Isaqueu, diante de sabermos que a suficiência de Cristo, só Cristo é suficiente para restaurar a totalidade do ser humano. E como que a gente faz para... Como que é possível, será possível a gente como orar ou aconselhar o ímpio que não quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas quer o conselho e a oração? Tendo em vista que ele já procurou a medicina, não teve resultado, qual seria a forma correta de tratar com essa pessoa? Porque a gente trabalha em lugares onde as pessoas são ímpias, e geralmente elas nos procuram para orar, para aconselhar, e aí a gente dá a receita, fala quem é o médico e quem é a cura, porque Jesus é o médico e a cura ao mesmo tempo. E aí a gente apresenta Jesus, diz que ele é o médico dos médicos, médicos por excelência, e que ele é a própria cura e o próprio remédio. Mas a pessoa não quer, ela só quer a cura, ela só quer a mão dele. Como é que a gente faz para orar? Adianta a gente continuar aconselhando? Qual que deve ser o nosso posicionamento diante disso? Qual que deve ser a nossa forma de orar e de aconselhar essa pessoa que quer a receita do médico, mas ela não quer tomar o remédio? Missionária Rosane, eu já, por diversas vezes, já ocorreu isso comigo. Pessoas que nos procuram após passar por diversos profissionais da saúde com crise de depressão, síndrome do pânico, tendência ao suicídio. E já fez diversos tratamentos e não apresentou nenhuma melhora. Então, eu penso que a partir do momento que essas pessoas elas nos procuram, já é um passo muito importante. O fato delas nos procurar já demonstra que, mesmo que naquele momento elas não querem fazer uma entrega, elas não estão, como muitas dizem, preparadas para fazer a entrega e receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas elas já identificam que há um poder vindo da parte de Deus, que emana de Deus, que pode curá-la. É verdade. Porque, veja bem, peixe foi feito para estar na água. Você tira o peixe da água, ele não sobrevive. Pássaros foram feitos para voar. Cortou as asas do pássaro, ele vai morrer, porque ele foi feito para voar. O ser humano foi feito para estar conectado com Deus, foi feito para viver em comunhão com Deus. E quando isso não ocorre, e aqui está a chave do porquê que a sociedade atual está em colapso, porque a sociedade atual está excluindo Deus dela. A sociedade está tirando Deus dela. A sociedade está gerando nas pessoas a tendência de serem ateístas, a tendência da verdade relativa, a tendência de deixar o homem fora dessa comunhão plena com Deus. E a conta está vindo aí. A conta está aí. A sociedade não sabe, os governos instituídos não sabem o que fazem com as pessoas que estão nesse quadro. Então, o maior e mais importante fato é isso, é a gente poder dizer a essas pessoas, e a gente, nesse momento, o Espírito Santo, que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele, nesse momento, opera conosco, ele se manifesta, nos instrui o que devemos fazer. A pessoa, sem o conhecimento da verdade, ela diz, eu senti uma energia positiva, né? Eu senti aqui uma paz. Então, é nessas palavras que elas dizem que a gente, então, entra debaixo da orientação do Espírito Santo
para mostrar para elas que o caminho para aquilo se tornar permanente, não momentâneo, não só naquela hora de oração, mas aquilo se tornar permanente, que a maior real necessidade dela é, de fato, ela fazer uma entrega. E, glória a Deus, muitos têm feito. O Espírito Santo não falha no papel de convencer e Congelou a imagem. Estão me ouvindo? Estamos. Agora estamos. Ok. Ouviu a resposta? Ouvi, pastor. Amém. O negócio é não desanimar e continuar pregando o evangelho do reino. Até aceitarem o médico e a cura, né? Exatamente, exatamente. Plantar a semente, nem que seja no terreno pedregoso, cheio de espinhos, não importa o terreno, uma hora vai frutificar. Não importa, às vezes a pessoa ela apresenta uma resistência, né? Mas o fato, volto a repetir, o fato dela estar ali e procurar já é um passo muito importante. Amém. Amém. Pastor Éder, não te ouvi. Eu não soltei o microfone, né? Claro. Lógico. Como é que vai ouvir se eu não solto o microfone? Professora Maria Antônia, por gentileza, suas colocações ao nosso comentarista. Olha, uma situação, para mim, alarmante, preocupante, me deixa, assim, com muitas interrogações. É a questão do drama do suicídio, né? Então, quando a gente olha para Jesus, nós vemos pastor Zaqueu, e o desejo dele é que as ovelhas fossem apacentadas. E esse desejo o leva a interrogar Pedro, né, por 3 vezes, e Pedro, então, chora diante da colocação de responsabilidade passada para ele no ato da pergunta. Os dias que nós vivemos são dias maus, e, segundo a palavra de Deus, não vai melhorar. No passado, os dias foram difíceis, nós estamos no presente vivendo momentos difíceis, e creio que o futuro não nos reserva nessa terra dias melhores. Então, focando a situação do suicídio, e principalmente entre os pastores, eu me coloco numa preocupação muito grande. Então, a minha pergunta é: como abordar o pastor, o obreiro, o ministro, e constrangê-lo, levá-lo a reconhecer que ele está necessitado de um encaminhamento médico, mas ele é o meu pastor presidente. Como abordar isso? Como a igreja pode intervir nessa situação? Missionária Antônia, o que ocorre? Essa resistência por parte da liderança, essa resistência por parte do obreiro em si, e outros fatores que estão dentro da pessoa, que não estão sendo tratados, e que às vezes a pessoa pega a vergonha de falar, de se abrir, de procurar um tratamento, por achar-se que, por ser um obreiro, por ser um pastor, está acima de todos.
nós estamos diante dessa suicídio entre os cristãos. E o pior, suicídio entre pastores. Quando eu me deparei com uma realidade como essa, onde perdi um grande amigo, um grande companheiro, pastor Júlio César, pastor do nosso ministério, e a oportunidade de algumas vezes aconselhá-lo, algumas vezes orar junto com ele, porque ele vivia uma situação emocional que levou ele a estar cativo à depressão, síndrome do pânico, embora ele se tratava, mas infelizmente ocorreu o suicídio. Isso também ocorreu em outras igrejas, em outros ministérios. E aqui percebemos que Jesus, o nosso mestre, ele não permitiu que Pedro se perdesse. Por isso que eu falei que a liderança hoje precisou ocorrer isso para que a atenção se tornasse muito maior para os liderados, para os obreiros, para a igreja no contexto geral. Quando Pedro é dominado pela frustração, é dominado pela vergonha de ter, naquele momento, ao cantar do galo, se cumprido o que Jesus disse para ele, que ele iria negá-lo 3 vezes. Quando ele se dá conta da infelicidade que ele cometeu, o que ocorre? Ele corre, ele é dominado pela vergonha, pela dor, pela decepção consigo mesmo. E aqui a gente poderia falar sobre inúmeros casos que surgem dentro da pessoa com relação a isso. Mas é importante destacar que Jesus não desistiu de Pedro. E Jesus continua não desistindo de nenhum de nós. Ele, evidentemente, é a expressão do amor do Pai para conosco. E o Pai, ele é evidente que pode não aprovar a forma com que vivemos, mas o seu amor leal permanece sempre. O seu amor incondicional sempre é manifesto para nos restaurar, para nos curar. Quando Jesus foi atrás de Pedro, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E aí Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor. Te amo. Então, Jesus estava dizendo para ele o seguinte: olha, a primeira negou, então não existe mais, acabou. Se você me ama, eu te amo, então acabou. Jesus vem cá, pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor. Te amo. Então, olha, a segunda vez que você me negou, em nome deste amor, dessa comunhão, da escolha que eu fiz para você me seguir, da escolha que eu fiz para você ser meu amigo, porque nos momentos mais importantes, mais marcantes do meu ministério, era você, Tiago e João, sempre juntos. Então, em nome desse amor, está perdoado. E aí a terceira pergunta: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ou seja, Pedro responde esta pergunta do mestre, querendo dizer o seguinte: Senhor, eu sei que eu falhei,
Eu sei que eu fiz o que não deveria fazer. Eu sei que naquele momento que eu precisava demonstrar que eu era o seu discípulo fiel, que eu sempre caminhei contigo, eu vacilei. Mas isso nunca impediu de eu te amar. Isso nunca contribuiu para que fosse um sentimento falso que naquela hora estava revelado. Não, foi uma fraqueza minha. Mas tu sabe, olha para dentro de mim, tu sabes que eu te amo. E então Jesus diz, então, apacenta minhas ovelhas. Olha que coisa extraordinária. Se Jesus fosse fazer uma votação entre os discípulos para quem que ele deveria deixar o governo da igreja, Pedro ia perder. Assim, talvez nem iria ser citado, né? Então a gente observa que o desejo do Senhor é cuidar daqueles a quem ele chama, a quem ele vocaciona, é cuidar. Agora, precisamos estar atentos pelo seguinte: vergonha não é um sentimento que provém de Deus. Vergonha é um sentimento pernicioso para ocultar o pecado, para o pecado não ser tratado. O que Adão fez? Quando ele descobriu que ele desobedeceu a Deus, ele teve vergonha, que levou ele a se esconder com medo. A vergonha não leva a pessoa à confissão. A vergonha leva pessoas a pensar assim: o que vão pensar de mim? O que vão dizer ao... E isso é muito pernicioso. Então, nós temos que saber que para o eterno a luz é coisa só. Né? E temos que ter consciência desse grande amor de Deus por nós. Muitas vezes, muitos líderes pregam o amor, mas não conhecem este amor. Pregam a misericórdia, mas não conhecem esta misericórdia. E então, tem um momento do teste. Tem um momento em que você prega a misericórdia, então eu vou revelar o que é misericórdia no momento em que você mais precisa dela. Eu vou revelar o amor no momento em que você mais precisar dele. Alguém me perguntou qual é o tamanho do amor de Deus por nós. Então vamos fazer a seguinte matemática. Vamos pegar a maior expressão de amor que existe na humanidade, que é o amor de mãe. Não tem um amor maior do que o amor de mãe. Então vamos pegar esse amor materno e multiplicar pelo infinito. Aí a gente chega no amor de Deus. Então, é evidente que a igreja, se estiver comprometida com o seu papel, as lideranças, se estiver comprometida com o cuidado com seus obreiros, com seus liderados, e essa revista já é demonstração da preocupação da nossa liderança maior. Eu louvo a Deus porque estamos inseridos, que está aí demonstrando amor, cuidado, que está aí apontando o caminho. Olha, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para estender a mão amiga, estamos aqui juntos para sermos aperfeiçoados por aquele que é perfeito. Amém? Amém, pastor. E diante das suas palavras, eu deixo aqui o meu rogo a todos os pastores, e principalmente as esposas de pastores que estão mais próximas, né, a eles, para quebrar essa barreira com amor e poder se colocar como uma boa ouvinte, uma boa companheira, e estar disposta a abraçá-lo nesses momentos mais difíceis que a carga da responsabilidade acarreta, e ele procura uma orientação que não é vergonhoso, não é falta de responsabilidade, é que nós somos seres humanos. Então, os meus queridos pastores,
por favor, conte com a igreja, conte com as suas esposas e vamos procurar ajuda, né? Porque é necessário. Nós precisamos dos nossos. Muito bem, missionária. Deus abençoe. Antônio, você tocou num assunto também que hoje, esposa de pastor, na sua grande maioria, filhos de pastores, na sua grande maioria, não tem nome dentro da igreja. É a esposa do pastor. É o filho do pastor. Então, veja a situação que causa numa esposa, a esponja que absorve normalmente toda a carga emocional por enfrenta, e essa carga emocional negativa que resvala nela e ela absorve tudo aquilo, e muitas das vezes são impostos julgamentos que não são justos. Esses julgamentos são impostos julgamentos a filhos que não são justos. Filho de pastor é gente como todos os demais filhos das pessoas. A esposa do pastor é uma mulher como todas as demais são. Então, eu penso que, além do pastor em si, a esposa também precisa de um cuidado muito especial. Os filhos, a família é do pastor. Ela precisa que a igreja tenha-os em grande estima. Que a igreja não ame só o pastor. Não é só a figura do pastor. E quando a gente vê isso, é muito preocupante, porque o trabalho em si não vai ser produtivo, né? O pastor sempre ficará ali entre sua família e a igreja. E se ele inverter as prioridades, ele vai se dar mal, né? Ele não vai ter um ministério que vai ser, de fato, frutífero. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos agora, então, passar para a professora Ivani Sena, fazendo a sua segunda pergunta. Considerando o que o pastor Isaqueu falou para a missionária Toninha, a gente não pode esquecer que o pastor, ele é uma figura, uma pessoa muito solitária, porque a igreja é o seu rebanho, o rebanho que ele administra, né? E diante disso, Toninha, às vezes não é nem questão de sentir vergonha para pedir ajuda a alguém ou para expor, porque para algumas pessoas isso é fragilidade, entendeu? Mas é muito complicado você falar a um membro da igreja, até mesmo às vezes a um companheiro de ministério, porque a sua pessoa, o seu título, o seu cargo te deixam tanto solitário. Mas esqueçamos isso aí, voltemos lá na pergunta que eu tenho que fazer, né? A princípio, eu considerei o século XXI, o pastor Isaqueu respondeu que a igreja tem, de fato, cumprido o seu papel, e eu creio nisso, eu vejo isso, e percebo, assim, com relação à sociedade, nesta corrida para aliviar a ansiedade, muitas pessoas, crentes e não crentes, eu estou falando num conjunto geral, sociedade em si, elas têm buscado ajuda em drogas e muitas vezes elas chamam de drogas lícitas, como é o caso dos analgésicos, por exemplo, que aparecem inofensivos, mas, na verdade, no final, eles trazem a sua contribuição para um organismo debilitado. E tem as drogas ilícitas também, né? Na sua opinião, pastor, seria o momento da escola bíblica dominical se empenhar para levar os assuntos deste trimestre a um maior número de pessoas possíveis?
embora eu esteja considerando também a pandemia que está aí, porque a pandemia tem nos privado de aglomerações. Mas este assunto ele é tão importante que seria muito bom se a gente alcançasse muitas pessoas que não fazem parte do rol de membros da igreja. A evangelista Rosana, ela citou o caso do crente ou não crente, a situação, e ficou claro e evidente que a gente precisa continuar pregando o evangelho. Até porque, se queremos mudança nessas pessoas, se queremos elas convertidas, nós precisamos continuar pregando o evangelho. Sim, missionário Ivani, de fato, até dentro daquilo que expus a sociedade, excluindo Deus. Então, as pessoas hoje, elas veem que a própria sociedade em si não corresponde aos seus anseios. Cenários de injustiça, desigualdade sociais, também a questão aí das drogas que cresceram assustadoramente, tanto drogas lícitas e muito mais as ilícitas, né? Hoje as pessoas querem se automedicar, as pessoas querem não procuram mais os médicos, enfim, todo esse cenário só vai produzir um efeito dominó. A sociedade está enferma. A sociedade está doente, né? Casas de recuperações lotadas, clínicas terapêuticas lotadas. E é evidente que os profissionais da saúde fazem a parte deles. Mas isso não é tudo. Nós sabemos que a cura está na palavra de Deus. Então, o que a escola bíblica dominical pode fazer, pode contribuir? Esse cenário de pandemia nos ensinou que nós precisamos utilizar as ferramentas que estão em nossas mãos, que é aí as redes sociais, a internet, que possibilita tudo isso. Então, é o uso aí das redes sociais, é o uso de todos os meios de comunicações que está em nossas mãos. E eu vejo que, mesmo nesse cenário, o Espírito Santo pode contribuir para abrir os nossos olhos, para nós utilizarmos aí essas ferramentas. Quantas escolas bíblicas dominicais estão sendo transmitidas ao vivo? Estão aí todos os professores aí transmitindo aulas online, e isso tem alcançado pessoas que a gente nem imagina. O alcance disso vai além do que vamos imaginar. Então, se tratando de um assunto como esse trimestre, saúde integral, né? Orientações e princípios da onde tem um antídoto, a cura para o bem-estar do ser humano. Então, nós estamos no caminho certo. A escola bíblica dominical está, mais uma vez, se sobressaindo para poder contribuir para a restauração da sociedade. E isso é muito importante, porque a gente observa pessoas que elas, através das redes sociais, estão assistindo. A palavra de Deus está alcançando essas pessoas. E, com certeza, a palavra não volta atrás vazia. Eu creio que o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a transformação. E creio mesmo que nós sabemos que as coisas não vão melhorar, como a irmã missionária Antônia conta, que a palavra de Deus aponta realmente para dias difíceis, mas o Evangelho continuará trazendo avivamento, libertação, saúde integral, transição, e nos
entendimento que na eternidade tudo, então, é um plano perfeito para todos nós. Porque eu coloquei isso porque estávamos fazendo escola dominical online, né? E agora, recentemente, voltamos no presencial. E quando eu disse que não íamos mais fazer escola online, eu descobri, assim, cerca de quase 300 pessoas que participam, que são frequentes indiretamente, que não são crentes, que conversam comigo no meu particular, falando e cobraram de mim. São pessoas assim que tomavam partido dos personagens, sabe? Brigavam comigo por causa de personagem tal. Mas por que o personagem tal teve coragem de fazer isso? E agora, quando eu disse não vamos mais fazer, eles não têm que continuar, faça qualquer coisa para que a gente continue assistindo. E são pessoas que não pertencem à igreja nenhuma. E eu acho muito importante. A pandemia está aí, mas a divulgação do evangelho não parou de jeito nenhum. E a escola dominical tem cumprido o seu papel de fato. Deus abençoe. Obrigada, pastor. Passou a ter um alcance muito maior. Muito maior, saiu de 4 paredes. Verdade. Verdade. Professora Maria Ivani Sena, o seu comentário nos faz refletir que é na crise da pandemia que Deus dá estratégia para que a sua palavra saia das 4 paredes. Louvo a Deus pela sua vida, pela vida do seu digno esposo, pela vida da professora Maria Antônia, professora Rosane, missionária Leila e o nosso querido pastor Isaqueu. Irmãos, já estamos com 1h26 de live, muitos comentários, muitas perguntas, o pessoal está participando, a interação está muito alta, tem mais de 20 compartilhamentos, tem muita gente ligada conosco, mas agora a gente vai fazer o último bloco de perguntas. Então, eu peço a gentileza da missionária Leila fazer a sua última pergunta. Agora é o bloco final para a gente fazer o nosso encerramento da live, porque o assunto é tão bom que a gente ficaria aqui até às 4 da manhã. Bom, a minha última pergunta, pastor Isaqueu, é sobre a questão do tempo, rotina. Antigamente o povo dizia que não tinha tempo. Hoje o tempo está sobrando, justamente por causa dessa questão de ficarem presos dentro de casa. Mas a minha pergunta é: como tornar a rotina eclesiástica e secular mais leve, para que posteriormente os transtornos mentais, tais como cansaço emocional, estresse, depressão, ansiedade, sejam amenas ou, não vou dizer extintas, né? Mas dar uma amenizada. E na opinião do senhor, como a igreja pode encaixar-se nessa rotina e como ela pode auxiliar? Porque muitas vezes nós ficamos presos em tantos trabalhos da igreja, em tantos afazeres na igreja, mas esquecemos do principal, que é evangelizar. Às vezes ficamos presos dentro das 4 paredes, envolvidos com alguns trabalhos, algumas situações, e esquecemos de fazer o principal, que é evangelizar. E também temos a nossa vida secular, particular, que ela também não pode parar. Nosso pastor deu Ele saiu. Sumida. Ele foi arrebatado e nós ficamos, não para a grande tribulação, ficamos para a pandemia do Covid-19. Então ele não foi arrebatado. Está uma benção essa live, não está? Vocês estão gostando? Maravilhosa. Amém, Fantástico. pastor. Gratificante. Tá, é o seguinte. Curto, e o assunto é muito extenso. Muito extenso, muito extenso. Então, vamos fazer uma roda de conversa, a gente mesmo, enquanto ele não aparece. Mediante tudo que o nosso comentarista tem falado até aqui,
Ivani Sena, professora, mestra, nossa pedagoga, Ivadiana. Nos passe aí as suas considerações aí. Eu sei que a senhora tem muito para falar, mas vamos dividir um pouquinho o tempo. Fala 2 minutos cada um, aí até o pastor Isaqueu voltar. Pastor Éder, hoje é que eu acabei de ler todas as 13 lições da revista, hoje. Eu acabei de ler, hoje, ontem, aliás, antes de te mandar as perguntas. E eu considerei que ele, o pastor Isaqueu em si, ele foi muito feliz ao ser passado para ele estes temas. Ele foi muito prático em desenvolver estes assuntos. O senhor falou aqui das palavras-chave, e enquanto eu fui lendo as lições, eu fui marcando a palavra-chave, mas se o senhor observar a palavra-chave de maior reincidência aqui nos temas da lição é a palavra restauração. Sim. Talvez o pastor Isaqueu não tenha nem percebido a quantidade de vezes que ele teve que usar esse tema para escrever essa palavra, entendeu? Na quantidade de vezes que ele a escreveu. Mas a palavra restauração, ela é repetida várias vezes no próprio tema das lições da escola dominical. Agora, imagine lá dentro do conteúdo. E isso é muito importante, porque ele falou aqui, respondendo, sobre o crente superficial, crente sem raiz, crente sem domínio. Acho que foi respondendo a minha própria pergunta mesmo. E é isto que está acontecendo. As pessoas, olha, nós temos aí lançado no Facebook, desculpe, estou comendo tempo, lançado no Facebook, faça o seu avatar, né? Faça o seu avatar. E eu fiquei pensando assim, será que alguém já considerou a questão do avatar ser uma figura da nova era? Por que eu olho assim, a Irmandade inteira está criando o seu avatar? Eu sei que é uma brincadeirinha, sabe? Mas será que ele sabe de onde está vindo? O que estamos tendo? Pessoas superficiais, sem conhecimento de onde a coisa está surgindo. É necessário uma restauração de mente, necessário uma restauração de alma e é necessário uma restauração de atitudes também. Porque se não mudarmos de atitude, nós também ficaremos à mercê do modismo. E eu não gostaria que isso acontecesse com vocês e nem comigo, nem com a minha família. Queridos internautas, o nosso comentarista ele foi arrebatado. Seu microfone está Estamos desligado. aguardando Jesus trazer ele de volta. Seu microfone está desligado. Deixa eu botar aqui. Queridos internautas, o nosso comentarista foi arrebatado e estamos orando para Jesus trazer ele de volta. Quando Jesus traz ele de volta, por causa da conexão, nós estamos numa roda de conversa com as professoras da escola dominical. A professora Vicena foi muito bem feliz nas suas pontuações. Eu peço que a professora Maria Antônia também faça as suas considerações até aqui sobre os comentários do nosso comentário. Bom, como nós estamos falando de uma escola bíblica, né, e a importância da palavra para o bem-estar da humanidade, nem diria do crente ou não crente, não quero generalizar, mas quando eu abri a revista para estar fazendo as perguntas, a minha filha diz assim, a Ludmila Ivani, você conhece, ela disse, mãe, você não acredita em doença mental. Aí eu olhei para mim e disse, Mila, eu nunca tive tempo para parar, porque a correria da gente é 30 horas dia e falta tempo, né? Aí ela virou para mim e falou assim, mãe, então você é o exemplo de que a palavra de Deus é suficiente, ela preenche, ela faz, ela opera, né? E como nós estamos falando da importância dessa palavra que tem o poder de transformação e restauração, já que foi elencado aqui que é a palavra-chave de todas as revistas, então eu deixo um apelo, não somente para
os alunos da escola bíblica dominical, seja frequente, ou seja, aqueles alunos online, mas vamos dar uma prioridade para a meditação nessa palavra, né? Para os propósitos de Deus na nossa vida, sejamos obreiros, não, enfim, os servos, todos os seres humanos que estão em busca de alguma coisa, né? Eu sempre falo para as minhas filhas, nós fomos criados por um ser espiritual, e todo vazio de alma, ele está em busca desse preenchimento espiritual. Então, verdadeiramente, a palavra de Deus é que vai trazer o bem-estar para a nossa vida. E que Deus abençoe a todos nós. Amém, glória a Deus. Certamente, né, precisamos buscar o bem-estar e a restauração. De fato, professor Ivanicena, é a palavra-chave geral que vai fazer o elo de ligação com todas as 13 lições da nossa revista do presente trimestre. Evangelista Rosane Arruda, por gentileza, também diga aí as suas considerações, impressões, o que a irmã está a nos passar sobre tudo aquilo que a irmã tem presenciado aqui com o nosso comentarista, com a revista. Acredito que a senhora já deu uma lida como boa superintendente da IBD, né, dedicada à professora. Sim, pastor, eu li, sim. Apesar de ter muito conteúdo, né, tá começando aí ainda, né, mas do que eu tenho entendido, pastor, é que há uma grande necessidade mesmo de nós continuarmos buscando na palavra, buscando nos apresentar como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, que a gente entenda que nós temos um chamado, que há uma responsabilidade diante desse chamado, que há uma necessidade da gente procurar se inteirar dos assuntos que são tão atuais e que, às vezes, quando a gente lê uma revista dessa, né, a gente fica meio perdido, por não entender nada de psiquiatria, psicologia, terapia, e a gente fala, Deus, me ajuda, socorro. E a gente vê uma necessidade da gente incentivar a nossa geração hoje a estudar, a buscar uma formação, que eles possam utilizar isso dentro da obra do Senhor, que eles possam usar isso como instrumento, né? Porque as pessoas buscam uma profissão hoje e elas não pensam que essa profissão pode ser um instrumento de ensino, né? Que bom, se eu fosse uma psicóloga, eu seria uma exímia professora, né? Graças a Deus, que pela misericórdia de Deus, Ele nos ajuda, né, a orientar, a incentivar, a conscientizar, mas alguém teve que estudar, alguém teve que correr atrás. Então, assim, o que eu peço a Deus é que a nossa geração, os nossos filhos, possam buscar se profissionalizar, que haja médicos cristãos, terapeutas cristãos, psicólogos cristãos, para que possam estar orientando a nossa sociedade, que é enferma, que é doente, e que muitas vezes nós sabemos que isso se originou no pecado, lá no Jardim do Éden, que é algo que está enraizado na natureza humana, essa falta, essa vergonha, esse medo, tudo isso veio, né, com a queda do homem no Jardim do Éden. Isso não vai, essa natureza pecaminosa vai perdurar até que nós temos esse corpo corruptível transformado num corpo incorruptível. A nossa mente continuará sendo atacada por Satanás a cada dia. Então, o que eu entendi, o que eu aprendo é que nós precisamos continuar a batalha da fé, precisamos continuar orando, precisamos continuar, sobretudo, sendo dedicados no ensino e na doutrina e aprendendo com apóstolos, porque hoje a igreja tem aprendido com quem não sabe nada, né? E a igreja primitiva crescia porque eles não aprendiam com qualquer pessoa, eles aprendiam com aqueles que tinham aprendido com Jesus, né? Então, assim, que esse seja o nosso ideal, aprender com os apóstolos, aprender com quem realmente sabe, com quem estudou, com quem pagou um preço, né? Um preço de tempo, um preço de dinheiro, para poder se formar, para poder estudar, para que a gente possa aqui pegar uma revista maravilhosa como essa, com um pouco, né, bem mastigado, e a gente possa ainda, né, se aprofundar na palavra, entender um pouco a respeito de assuntos que a gente, talvez antes, nunca tivesse pensado. Amém? Amém. Professora Leila, nossa coordenadora pedagógica da Escola Dominical aqui do Planalto, por gentileza, suas considerações mediante o que a senhora ouviu, do nosso comentarista e também das nossas queridas professoras. Bom, hoje foi um dia de um grande aprendizado e eu fico muito feliz por Deus ter usado o pastor Isaqueu trazendo essa lição do ponto de vista da importância da palavra para o nosso bem-estar.
Eu sou uma testemunha, né? Eu tenho experiência sobre essa questão de depressão. Eu tive depressão pós-parto do meu primeiro filho e eu estava com encaminhamento para o psiquiatra. Só que quando eu peguei o encaminhamento, eu fiz um propósito com Deus, que eu não iria recorrer à medicina, mas eu iria buscar essa cura, esse bem-estar através da palavra, da oração e da confiança em Deus. Eu não estou aqui dizendo que eu sou contra, nem que eu não acredito nas doenças. Acredito sim, elas existem, mas eu acredito na seguinte visão, que quando a doença da alma, ela é cuidada apenas pela medicina, a gente não tem a cura total. Tem que ser uma cura onde nós buscamos as duas coisas, buscamos a medicina, mas também buscamos a palavra de Deus. Porque como nós sabemos que a doença da alma está na alma, mas é o nosso espírito que tem conexão com Deus, então um espírito saudável é muito mais fácil para tratar uma alma doente. Então eu entendo que a palavra trata o espírito e a medicina vem tratando a alma, é um tratamento de dentro para fora. E eu não fui ao médico, busquei essa confiança em Deus, inclusive minha mãe que cuidou do meu primeiro filho durante os 3 primeiros meses, eu fiquei muito ruim, mas o Senhor me deu vitória. Então, muitas vezes as pessoas não têm a fé para buscar só o espiritual, porque o espiritual envolve muitas coisas. Eu me lembro que eu passava com uma pediatra para passar o meu filho, e ela falava para mim assim, Leila, a maior psicóloga é você mesma. Levanta pela manhã, conversa com você mesmo, para que você levante a sua autoestima, e isso vai melhorar. Irmãos, isso é bíblico. Nós vemos o próprio Davi, quantas vezes sentando, conversando com Deus, expondo o seu sentimento, e a coisa mais difícil que tem, como já foi falado nessa live hoje, é nós se abrirmos, independente se para uma pessoa ou se para Deus. E eu realmente abri a alma para Deus, conversava com Deus como se ele fosse o meu psicólogo todo dia, e li a palavra, e a palavra dele me curou. E eu estou completamente curada e restaurada. Então, eu fico assim muito feliz por Deus ter usado o pastor Isaqueu, mostrando que a palavra de Deus, ela ainda é e sempre será a melhor cura para a alma, e associado com a medicação ou com a medicina, vai ser algo muito melhor. Queridos internautas e prezadas professoras, pelo jeito o pastor Isaqueu, ele realmente não está conseguindo retornar aqui, estou tentando comunicação com ele está realmente sem internet, então nós vamos chegar agora no nosso momento de conclusão, e eu vou lançar um desafio para as senhoras, para a gente fazer agora o grande finale. Esse momento do grande finale, eu vou dar um desafio para as senhoras. Vou pedir para cada uma das irmãs resumir esse trimestre que a gente vai estudar em uma única palavra, poder de síntese. Eu sei que as irmãs têm o dom da oratória, né? Mas as irmãs podem agradecer os internautas, agradecer as suas pares, nesse momento pedagógico com o nosso comentarista, pastor Isaqueu. Mas, além das considerações finais, eu peço a gentileza que as senhoras definam em uma única palavra a lição do nosso trimestre, outubro, novembro e dezembro. Começando com a professora Ivani Sena. Restauração, cura e salvação. 3 palavras, porque falo muito. Amém. Professora Maria Antônia. Muito obrigada, pastor, missionária Leila, enfim, as minhas amigas, companheiras, os internautas, já falei muito, mas uma frase, lançando sobre ele, Jesus Cristo, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Amém. Evangelista Rosane. Abriu o microfone. Eu vou resumir tudo em perseverança, perseverar na doutrina, no ensino, porque se nós perseverarmos na doutrina, no ensino, nós teremos comunhão, teremos oração, teremos partir do pão, né? E aí não será só um ajuntamento de crentes, mas haverá uma comunhão. Acho que esse é um exemplo maravilhoso da vivência cristã e do que é cristianismo. É esse relacionamento, né? O relacionar-se. Lá na queda do homem foi esse o problema. O problema foi não ter mais relacionamento, e começou não tendo com Deus. Quando nós temos relacionamento com Deus, temos com o próximo. Então, é perseverar na doutrina, amém?
E eu agradeço as irmãs, as missionárias, missionária Maria Antônia, missionária Ivani, missionária Leila, pastor Éder, o pastor Isaqueu. Eu louvo a Deus por poder aprender com vocês, porque eu estou iniciando na caminhada, mas eu tenho certeza que eu tenho aprendido muito com vocês. Deus vos abençoe cada internauta, né, que tem feito prazeroso, né, porque se não houver quem aprenda, para que serve quem ensina, né? Então a gente fica feliz de ter quem tem esse interesse em seguir orientações advindas da palavra do Senhor, que é a base para a nossa fé, para a nossa vida, e para nós sermos felizes, né? Feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, amém? Deus abençoe. Professora Leila? Eu vou usar as palavras do pastor Isaqueu, que eu achei muito interessante, quando ele usou a palavra triagem, porque cada lição vai ser ali uma sala, que vai ser a pré-sala antes da consulta, e que nós possamos fazer uma triagem na nossa vida. Agradeço a todas as professoras, Deus abençoe vocês, e também ao nosso pastor Éder, que nos proporcionou essa linda roda de conversa. Amém. Infelizmente, mais um Etnos do Comentário chegou ao fim. Agradecemos muitíssimo ao pastor Isaqueu Mendes de Freitas pela ótima entrevista e, sobretudo, aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Às minhas queridas amigas, servas de Deus, professoras, o meu mais profundo agradecimento. Professora Leila, professora Rosane, professora Maria Antônia, professora Ivanicena, meus muito obrigado. Que seja a primeira de muitas rodas de conversa. Amém. 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 Vamos juntos. Ivani, vem me visitar. Vamos juntos. É isso aí, eu vou. Pode deixar, vou chegar Vem aí. me visitar, que eu levo você na igreja do pastor Éder. Olha, e eu já aceitei o convite, nem precisa falar para eles, tá? Deus abençoe, pastor Éder, Leila, Rosane, Amém. Toninha, Deus abençoe vocês, um grande abraço. Muito obrigada por estar aqui. Eu quero convidar os internautas a estarem conosco no próximo domingo, que é 11 de outubro, 13h, 13 horas no horário de Brasília. Eu farei uma live no Facebook do Grupo Memórias das Assembleias de Deus, www.facebook.com/memóriasDA, novamente, D. Memórias DAAD. Eu estarei recebendo o compositor Elvis Tavares para falar sobre a história musical nas Assembleias de Deus. O Elvis Tavares, talvez alguém não conheça, mas deve conhecer a música dele. Ele fez aquela música do Álvaro Tito, Não Há Barreiras. Quem é da turma das antigas conhece esse louvor aí. Esse eu conheço. Ele está em Portugal, fazendo comigo a live 13h, e o tema é sobre a história musical nas Assembleias de Deus. Então, um forte abraço a todos e até lá, permitindo Deus, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Senhor. Paz do Senhor.